Vamos completar agora com o advogado Gilberto, 48ª personalidade que hoje nos trouxe sua contribuição aqui para essa audiência pública. O senhor dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, conselheiro Gustavo Alckmin, conselheiro Carlos Lebenhagen, doutor Braulio Guzmão, demais autoridades e colegas presentes, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade que me foi dada de, como perito especialista em cálculos judiciais, eu poder trazer alguma sugestão que eventualmente possa ser útil no desenvolvimento dessa ferramenta de atualização financeira, que é mencionada no parágrafo 3º do artigo 509 do CPC de 2015. Primeiramente, reforçar o que os colegas que me antecederam falaram sobre essa questão inaceitável de que não exista uma uniformidade de critérios de atualização monetária, e disso eu falo na Justiça Estadual, porque a Justiça do Trabalho tem um critério uniforme para todos os TRTs. A Justiça Federal também já tem. A Justiça Estadual teve aprovado em 1997, por minha sugestão, um critério baseado na Corte Especial do STJ, na jurisprudência pacificada. Esse critério foi aprovado por unanimidade e já é utilizado por 12 estados integralmente e parcialmente por outros tantos. E eu quero dar uma notícia que não está muito clara ainda na imprensa ou no site do CNJ, que é um grupo de trabalho nesse sentido, de estender essa uniformização que já existe em vários estados para todos os estados da federação. É um grupo de trabalho sob a coordenação do conselheiro Norberto Campelo. Bom, então vamos diretamente ao que eu vim falar aqui. O que eu vim falar mais foi da funcionalidade desta ferramenta, que eu diria que pode vir a ser chamada calculadora do CNJ, porque não vem a ser nada mais do que uma calculadora de débito judicial. Ou poderia ser também uma calculadora nacional do judiciário, CNJ. Né? Começando pelo CPC 2015, partindo da premissa de que existe um eixo lógico entre o pedido e o dispositivo, eu queria estender esse eixo lógico até os cálculos judiciais. Porque é o dispositivo que traz os comandos de liquidação para que os cálculos judiciais sejam feitos. E, então, o novo CPC já vem privilegiando esse eixo lógico. No artigo 491, por exemplo, ele já diz que o dispositivo tem que ter o critério de atualização monetária, termo inicial de correção monetária, percentual e regime de capitalização de juros e termo inicial, e entre outras coisas que ele não falou, que talvez sejam importantes também, o critério de honorários advocatícios, mas ele já avançou o CPC nesse sentido. O artigo que falava do pedido no CPC de 1973 dizia o seguinte, que o pedido tem que ser certo ou determinado. O Código de 2015 já diz diferente. Ele diz que o pedido tem que ser certo, no artigo 322, e diz no 324 que o pedido tem que ser determinado, elencando 3 exceções bem restritivas. Então, nós entendemos que ele está privilegiando o pedido certo, determinado.
que não tenha subjetividade. O advogado terá que dizer o que quer e como quer que aquilo seja calculado. E nos artigos 524, 534 e 798, ele vem falar que esses parâmetros têm que estar também na petição da execução. Nós chamamos a essa nova visão do Código de processo orientado à liquidação, que desde o início ele já orienta para os cálculos no final. Essa ferramenta de atualização monetária, que nós podemos chamar de calculadora, né, judicial, ela tem um alto potencial para celeridade, produtividade, descongestionamento da justiça, de atender o princípio da justa reparação e de facilitar a conciliação. Vamos pensar que numa conciliação, se houver a possibilidade de calcular as hipóteses de acordo ali naquele momento, numa ferramenta online, isso vai facilitar muito o acordo. Agora, indo à frente, nós vamos falar aqui da execução, que é a ponta, a derradeira ponta em que são necessários esses parâmetros. Nós sabemos que a execução é o maior gargalo do judiciário. E também sabemos que a Justiça Estadual é responsável por 80% da demanda judicial no país. Na nossa atuação como professor, capacitando contadores judiciais em vários tribunais, e na nossa experiência como perito, nós vemos que claramente que a maior causa da demora nas execuções é a falta de clareza nos dispositivos das decisões. Esses dispositivos lacunosos e contraditórios geram decisões inexequíveis, ou então decisões com informações subjetivas que levam à interpretação extensiva pelos contadores judiciais ou pelos peritos ou pelas partes. Isso gera longa discussão, debates e recursos. Nós entendemos que o dispositivo deve ter os comandos diretos e claros, porque não cabe ao contador judicial ou ao perito interpretar, a ele cabe executar os comandos. A função do perito e do contador judicial e da parte, quando apresenta um cálculo, é executar um comando claro. E essa importância dessa clareza, como nós já dissemos, ela já foi reconhecida em alguns artigos do novo CPC. Agora, passando para a conjuntura, nós examinamos diversas calculadoras existentes nos sites dos tribunais e também no Banco Central. Nenhuma delas escapa a um erro ou limitação grave. Então, as nossas sugestões são, primeiro, que essa ferramenta deve ser uma ferramenta de fácil uso, amigável. E ela vai atender a grande maioria dos cálculos, porque a grande maioria dos cálculos é de cálculo simples, não depende de ir para a perícia e muito menos para o contador judicial. As complexas continuam no mesmo caminho, mas a grande maioria que nós entendemos que chega a mais de 90% das decisões é simples. E com esse cuidado, se essa ferramenta tiver uma funcionalidade que auxilie o magistrado a parametrizar a decisão, de tal maneira que ali contenha todos os dados necessários para o cálculo, essa calculadora poderá, a partir desses dados, que tem valores, datas, em termos iniciais, né, critério de correção monetária, percentual de juros, etc., a ferramenta, a calculadora, colhe esses dados, poderia sair o cálculo pronto na decisão. Evidentemente que vai caber ao magistrado decidir se ele quer usar dessa facilidade ou não.
porque há uma natural resistência à inovação, mas isso será de um benefício tão grande. Nós vamos ver o benefício que trará. Essa funcionalidade ajudaria a fazer um resumo dos parâmetros de liquidação, então. E esse resumo vai possibilitar que saia o cálculo. Então, vamos para o resultado. O resultado da utilização dessa funcionalidade vai ser decisões líquidas, uma visão financeira do processo por todo o tempo, decisões que podem ser acompanhadas dos cálculos já, atualização por um clique, porque pelo sistema só um clique no botão atualizaria um cálculo numa data posterior, diminuição de recursos, facilidade para mediação e conciliação, melhoria da produtividade e eficiência. Poderá haver uma integração com o sistema bancário que serve ao judiciário, porque ali se faria o cálculo e já emitiria um boleto ou permitiria um pagamento por cartão de crédito. Isso, então, aperfeiçoando o que nós chamamos de processo orientado à liquidação. Só mais alguns segundos, Excelência. Então, vou apresentar um exemplo rapidamente. Nós temos um dispositivo de decisão que nós não vamos ler. Temos um dispositivo que contém todos os dados necessários. Mas, em seguida, nós temos o RPL, o resumo dos parâmetros de liquidação, que são todos os dados de entrada necessários para a calculadora proceder ao cálculo. E, por derradeiro, se assim quiser o magistrado, ele já apertando um botão, ele já terá o cálculo também para acompanhar a decisão. Finalizando, então, nós temos ali um código que o advogado, à parte, com o seu celular, seu tablet, escaneia aquele código e ele terá no seu celular aqueles dados e poderá simular outras possibilidades de cálculo e ter o resultado online. Muito obrigado. Eu que agradeço ao advogado, contador e engenheiro Gilberto Melo, que também já tinha nos apresentado anteriormente o seu trabalho e que certamente vamos levar em conta e talvez até para um futuro contato para um aprofundamento dessa matéria. E com isso